No vídeo de hoje eu vou responder a uma polêmica que aconteceu lá no canal do TikTok. Afinal de contas, eu posso ou não posso acender vela para Exu dentro de casa? Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, já curte esse vídeo que me ajuda bastante para que esse vídeo alcance mais pessoas, que eu vou responder essa pergunta logo depois da vinheta. Salve o dia de hoje, dia de mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Thiago Ferreira, dirigente da Casa do Pai Firmino Terreiro, localizado aqui em Rio Grande, no Rio Grande do Sul. E hoje eu estou trazendo um assunto polêmico, né? Então vamos lá, vamos responder essa pergunta que eu recebo muito, tanto lá no TikTok quanto no meu canal do Instagram. E essa questão trouxe bastante confusão lá no TikTok. Para quem não acompanhou essa confusão, vamos situar vocês. Algum dirigente de uma casa fez um vídeo respondendo um dos seus seguidores se poderia ou não acender vela para Exu dentro de casa de acordo com a doutrina da casa dele. Em seguida, uma mãe de santo de um outro terreiro duetou esse vídeo dele, respondendo o porquê que, pela vivência dela, não era permitido acender vela para Exu dentro de casa. E isso causou uma confusão, porque ficou um duetando o vídeo do outro, dizendo que pode ou dizendo que não pode. E aí, o que acontece? O público leigo, o público que nos acompanha, ficando cada vez com mais dúvidas. Ou seja, ao invés de esclarecer, complicou ainda mais a cabeça daquelas pessoas que nos acompanham. Essa questão seria facilmente respondida ou facilmente resolvida se nós tivéssemos o bom senso de entender que cada terreiro tem a sua doutrina, cada terreiro tem as suas regras, cada terreiro tem as suas raízes. Se vocês não sabem do que eu estou falando, nesse vídeo aqui, que é um dos primeiros vídeos aqui no canal, eu explico exatamente sobre essa diferença de um terreiro para o outro. E se ainda não for suficiente, neste outro vídeo aqui, que foi uma live que eu gravei lá para o meu grupo de estudo, eu passo uma hora inteira falando sobre este tema, do porquê que cada terreiro tem diferenças de regras, diferenças de doutrina, diferentes formas de enxergar uma mesma coisa. E o mais importante de tudo que a gente precisa compreender é que cada terreiro tem uma espiritualidade que rege. Se a minha casa é uma casa que trabalha com a linha da esquerda, com a linha de Exu e Pombagira, subentende-se que existe um guia-chefe, um Exu ou uma Pombagira, que dirige esses trabalhos. E é ele quem vai dizer se pode ou se não pode. Como é que eu, meu irmão, como é que eu, Thiago, vou dizer que o Exu da tua casa está errado? É ele que cuida daqueles trabalhos, é ele que conhece os médiuns daquela casa. É ele que sabe dizer se pode ou se não pode. Vai ser comum em algumas casas ele dizer que não pode, vai ser comum em outras casas ele dizer que pode. E tá tudo certo. Cada terreiro tem uma realidade, cada terreiro tem um grupo de médiuns, cada terreiro tem uma comunidade que está sendo atendida. Mas vamos lá, para não criar ainda mais confusão na cabecinha de vocês, o que eu vou fazer? Eu vou trazer para vocês os dois argumentos. O mais importante de tudo não é quem está certo ou quem está errado. Se a casa tem uma regra, essa regra precisa ter um fundamento. O que não pode acontecer é eu simplesmente dizer que não pode ou dizer que pode porque eu aprendi assim e não faço a menor ideia do porquê. Isso sim eu considero errado. Eu preciso ter fundamento. Então eu vou explicar para vocês os fundamentos dos dois pontos de vista. Quem defende que não pode, o porquê. Quem defende que pode, o porquê. E aí, então, o que vocês que estão me assistindo vão fazer? Se vocês frequentam uma casa, perguntem para o dirigente da sua casa quais são as regras daquela casa. Ele quem vai te dizer se pode ou se não pode. Se vocês não frequentam nenhum terreiro, aí vocês vão ouvir esses dois argumentos e ver qual que vocês se afinizam mais, qual que vocês concordam mais, certo? Então vamos lá.
Existem duas explicações, das que eu já encontrei por aí, tá? Do porquê que não pode acender vela para Exu dentro de casa. O primeiro argumento, e é o mais conhecido deles, é que Exu trabalha na rua. Campo de atuação de Exu é a encruzilhada, é o cemitério, e Exu é guardião. E o que eles explicam é o seguinte: se eu vou contratar um segurança para minha casa, eu não vou deixar ele dentro de casa. Eu vou querer que ele fique do lado de fora da minha casa, protegendo a minha casa do lado de fora. Então é por isso que eu acendo a vela para o meu Exu, que eu faço a oferenda para o meu Exu, tudo no quintal, do lado de fora da casa, porque ali é o campo de atuação de Exu. Tá tudo certo. Super concordo com este fundamento. O segundo argumento que essa mãe de santo lá do TikTok levantou é que Exu não trabalha sozinho. Uma dica de leitura importante para vocês compreenderem este ponto de vista é o livro Guardião da Meia-Noite, do Rubens Saraceni. Quando vocês lerem esse livro, vocês vão compreender o que essa mãe de santo quis dizer. Ela defende a seguinte teoria: Exu não trabalha sozinho. Exu tem os seus escravos, que são espíritos de uma menor vibração que ajudam o Exu em alguns trabalhos. Para que esses espíritos atuam junto com o Exu? Para que eles possam evoluir. Imagina que Exu trabalha lá no umbral. No umbral tem muitos obsessores, tem muitos espíritos de baixa vibração. Então Exu dá a oportunidade desses espíritos cumprirem algumas missões para que eles possam gostar de fazer o bem e querer cada vez mais fazer o bem, pois ele vai receber recompensas por isso. Ele vai evoluir, ele vai crescer, ele vai encontrando a luz, certo? Essa é a teoria. Então, por que não pode de acordo com essa mãe de santo? Porque daqui a pouco eu acendo uma vela para Exu dentro da minha casa, pedindo uma proteção ou fazendo com outro pedido qualquer. E talvez não seja o meu Exu quem vai atender, mas talvez ele diga para um espírito de baixa vibração, assim, ó lá, o Thiago está precisando de ajuda, vai lá dar uma forcinha para ele. E talvez esse espírito, por não ser tão evoluído, pode ser que ele fique ali na minha casa, no meu ambiente, trazendo a sua vibração baixa e prejudicando a minha casa de alguma forma. Concordo com essa teoria de que Exu possa recrutar alguns espíritos de baixa vibração para que eles possam ir evoluindo e cumpra algumas missões específicas. Super concordo também com essa teoria, é um bom fundamento, certo? Então agora vamos aos fundamentos daqueles que dizem que pode sim acender vela para Exu dentro de casa. Vamos lá. Bom, a primeira teoria vai ser respondendo às teorias anteriores, tá? Então, a primeira teoria é baseada na magia. Se eu acendo uma vela, eu tenho que determinar qual é a função dessa vela, para quem essa vela é e para que eu estou acendendo. Vou dar um exemplo. Quantas vezes vocês foram lá no terreiro e levaram uma roupa de alguém para essa roupa ser benzida, essa roupa ser cruzada? Ou ainda, vocês não levaram uma peça de roupa, mas levaram o nome da pessoa. O guia pega aquele nomezinho lá e vai baforar o charuto ali, vai benzer, vai cruzar, vai mandar uma energia à distância para aquela pessoa. Ou seja, é possível fazer magia à distância. Não precisa estar a pessoa presente ali. Se a pessoa está hospitalizada, por exemplo, através do nome ou de uma peça de roupa ou de algum objeto dessa pessoa, nós conseguimos irradiar energia para essa pessoa. A vela é a mesma coisa. Então, eu posso firmar uma vela para Exu dentro de casa e determinar o que eu vou fazer com essa vela, o que Exu precisa fazer através dessa vela. Então, por exemplo, se eu estou dentro da minha casa, eu posso simplesmente acender a minha vela e oferecer essa vela para Exu dizendo o seguinte: vamos supor que seja tranca-ruas, tá? Exu tranca-ruas, proteja a minha casa, esteja do lado de fora da minha casa, protegendo e abençoando a mim e a todos que moram comigo. Ou seja, eu acendi a vela dentro de casa
mas eu determinei que Exu estivesse do lado de fora da minha casa, protegendo a minha casa. A vela é apenas a minha ligação com ele. Ele não vai ficar grudado na vela. Ele vai fazer aquilo que eu pedi para que ele fizesse. Eu poderia, por exemplo, aqui na minha casa, determinar que Exu proteja o meu trabalho, por exemplo. Eu posso, na minha casa, determinar que Exu proteja um filho de santo meu. Ou seja, a magia acontece à distância. Eu posso determinar o porquê, o para que eu estou acendendo esta vela. Certo? Então o Exu não vai ficar grudado na vela. Essa é uma ligação, e nessa ligação eu determino aquilo que eu quero determinar. O segundo ponto de vista sobre poder acender vela para Exu dentro de casa é a teoria de que Exu é guardião. A gente precisa compreender que a visão de Exu na Umbanda é diferente da visão de Exu na Quimbanda. Eu sei que tem pessoas que não concordam com isso, mas é assim que eu aprendi, certo? Hoje eu percebo que existe a Quimbanda, a religião Quimbanda, que tem as suas teorias, que tem os seus fundamentos, e tem casas que são casas de Quimbanda. E existe a Umbanda pura. Pura, quando eu digo pura, é uma Umbanda que não é misturada com nação, né? Não é misturada com Quimbanda, não é misturada com outras doutrinas. A Umbanda pura, ela tem ali a sua forma de cultuar Exu. Dentro da Umbanda só é cultuado Exus de lei, ou seja, Exus com uma alta vibração. Então a gente tem essa visão de que Exu é guardião. Então nunca, em hipótese alguma, Exu irá me prejudicar. A energia de Exu ela é muito pesada, ela é muito densa, ela vai baixar a vibração da minha casa. Se eu acredito que Exu é um espírito de luz, essa teoria para mim não faz o menor sentido. E mesmo a teoria de que Exu ele possa escravizar, né, entre aspas, mas recrutar espíritos de baixa vibração para ajudá-lo, e eu concordo com essa teoria, eu sei que isso acontece, mas esse espírito de baixa vibração está trabalhando em nome de um Exu. Ou seja, existe um Exu supervisionando esse trabalho. Vocês realmente acham que o Exu que me acompanha, que me protege, que está comigo o tempo todo, vai recrutar alguém para me ajudar e ele vai deixar com que esse espírito me prejudique? Meu irmão, para mim isso não faz o menor sentido. Foi ele quem recrutou, foi ele quem pediu para que esse espírito fizesse ali um trabalho para mim, que me ajudasse naquele momento. Então, como que esse espírito vai prejudicar a minha casa e a minha vida? E o Exu que eu solicitei através da minha vela vai olhar aquilo ali e vai deixar acontecer? Meu irmão, para mim isso não faz o menor sentido. Mas lembra que esta é a minha opinião, esse é meu ponto de vista com relação a isso. Para mim, não faz sentido. Outra coisa que é legal a gente compreender é a evolução da Umbanda ao longo dos anos. Tanto da Umbanda quanto da humanidade como um todo. Quando eu era pequeno, não existiam muitos apartamentos. E apartamento era uma coisa muito cara, porque eles eram no centro da cidade, eram caros, então o poder aquisitivo tinha que ser muito alto para te comprar um apartamento. A minha família tinha uma casinha pequena num bairro mais pobre aqui na minha cidade. E todo mundo que tinha uma certa condição de comprar um terreninho, comprava lá, em bairros mais pobres, um terreninho, construía uma casinha de madeira ali e tá tudo certo. Então era muito comum antigamente as pessoas morarem em casas e nas suas casas tinham um quintal. Nessas condições fica fácil eu montar no meu quintal uma casinha para Exu. E onde ali eu posso acender uma vela, onde eu posso fazer uma oferenda. Tem um lugar próprio para isso no meu quintal. Nos dias de hoje, tudo mudou. Eu já morei em kitnet, por exemplo. E aí, como é que faz? Eu não tenho um quintal. Eu não tenho um espaço separado que não seja o meu quarto. Um kitnet é uma peça com um banheiro. Ali é quarto, é sala e é cozinha, tudo no mesmo ambiente. Então eu não posso acender uma vela para o meu Exu porque eu moro num kitnet?
Eu não posso acender uma vela para um Exu porque eu moro num apartamento pequeno. Se a casa possui uma lavanderia, uma área de serviço, então a gente consegue, ou uma varanda, né, uma varandinha, então a gente consegue adaptar então a esses ambientes para ficar um pouquinho mais afastado, se é essa a ideia, né? Mas se não tem, meu irmão, entende assim, ó, existe o que é ideal e existe o que é possível. O ideal seria que eu tivesse um quintal, que eu tivesse uma varanda, uma sacada, um ambiente externo. Mas se isso não é possível, faz aonde é possível. Eu já acendi vela para Exu dentro do meu apartamento, dentro da minha sala, da minha casa, e nunca caiu a minha perna, nunca senti o ambiente pesado, muito pelo contrário. Todas as pessoas que frequentam a minha casa sempre dizem que a energia da minha casa é muito boa. E eu já acendi vela para Exu ali dentro. Nunca senti diferença nenhuma. Por quê? Porque não basta acender a vela, tem que saber o que fazer com ela. Eu tenho que saber determinar as coisas. Então, toda vez que eu acendi a vela para Exu dentro da minha casa, eu expliquei o porquê eu estava acendendo aquela vela. Qual era o meu objetivo? Meu objetivo é que ele protegesse a minha casa do lado de fora. Meu objetivo é que ele protegesse o meu ambiente de trabalho, o meu terreiro. Enfim, óbvio, hoje eu tenho um terreiro, né? Na época não tinha. Hoje eu tenho um terreiro, então quando eu preciso acender vela para Exu, eu vou lá na minha tronqueira e acendo. Mas eu sou dirigente. E os médios que me acompanham? Como é que faz? E os médios que moram em apartamento? Como é que faz? Então a gente precisa compreender. Inclusive, compreender a própria evolução de Exu. Eu trabalhei numa casa que já tinha 60 anos. E os médios mais antigos relatavam o quanto o Exu evoluiu de 60 anos para cá. Eles me diziam assim, Thiago, quando eu comecei na Umbanda, Exu só rastejava pelo chão, Exu bebia cachaça do chão, Exu muito raramente falava alguma palavra de conforto, de alguma palavra positiva. Ele chegava, limpava, fazia o que tinha que fazer e ia embora. Era uma coisa meio grotesca, realmente. Até era muito comum que os médios mais antigos não gostassem muito de trabalhar com a linha de Exu. Trabalhavam porque eram obrigados, entre aspas, né? Porque tinha necessidade de fazer a limpeza e a proteção da casa. Hoje a gente já não vê mais isso. Ou vê muito pontualmente um Exu lá que outro que chega para fazer ali uma limpeza mais pesada, chega, faz, tem que fazer e vai embora. Caso contrário, a gente vê hoje Exus dando consulta, Exu orientando, Exu trazendo palavras de amor, palavras de conforto. Então o próprio Exu evoluiu muito de lá para cá, principalmente dentro da Umbanda. Então Exu, sim, é guardião. E Exu protege a minha casa, protege a minha vida, então ele nunca vai me prejudicar. Essa, pelo menos, é a visão da doutrina da minha casa e é como o meu próprio Exu, Exu Tranca-Ruas, ele me explicou e determinou, certo? Então, resumindo esse vídeo, o que eu quero que fique claro na cabecinha de vocês? Tenham um fundamento naquilo que vocês acreditam e compreendam que cada casa tem a sua doutrina. Eu respeito aqueles que dizem que não pode acender e eu entendo o porquê. Apesar de não concordar, eu entendo e está tudo certo. E também compreendo aqueles irmãos que dizem o porquê que pode. É um fundamento também e nós precisamos respeitar. Nós não precisamos concordar, mas nós precisamos respeitar, né? Principalmente quando este fundamento foi determinado pela espiritualidade. Se o meu Exu diz que pode, ninguém vai me dizer que não pode. Quem manda é ele. Isso é respeito pela espiritualidade que nos acompanha. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui no canal. Não se esquece de se inscrever caso ainda não seja inscrito. Na descrição desse vídeo eu vou deixar um link para todas as minhas redes sociais para que vocês me acompanhem por lá também, certo? Forte abraço, beijo, axé!